Um texto bíblico que não pode faltar nessa série de devocionais sobre o amor é João 21, do 15 ao 17. O texto vai nos dizer assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Simão Pedro, Simão, filho de João. Enquanto o evangelista João o trata por Pedro, Jesus o chama por seu antigo nome e sobrenome. Como Pedro tinha voltado a pescar, você pode conferir o início desse capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14. Jesus provavelmente estava mostrando, pelos nomes que citou, que Pedro estava tentando voltar a ser apenas o Simão que não o conhecia. Você me ama mais do que estes outros? Foi a pergunta de Jesus inicial. A palavra original, estes, também pode significar isto, a situação de pesca, reunindo tanto a turma de amigos quanto a sua profissão original. Aqui, Jesus, com toda a graça possível, foi diretamente a verdade central, a única motivação legítima na nova aliança, ou seja, o amor. Sim, o Senhor sabe que eu o amo, foi a resposta de Pedro. Embora sejam sinônimos, Jesus e Pedro utilizaram dois verbos diferentes para o amar. Jesus perguntou utilizando o termo ágape, um amor sacrificial pelo outro, de quem se dedica sem esperar nada em troca. Pedro, mais humilde e consciente da sua covardia para o sacrifício, respondeu afirmativamente, mas utilizou o termo filéu, que indica grande afeição, amor de irmão. Apacente os meus cordeiros, foi a resposta de Jesus. O primeiro chamado foi para ser pescador de homens. Quando você lembra, quando Jesus encontrou Pedro, ele chamou: a partir de hoje você será pescador de homens. Foi o primeiro chamado de Jesus para ele. Este chamado era para ser pastor de ovelhas. Nesse momento, Jesus eleva o tom da conversa e o chama agora para um ministério muito mais profundo e muito mais comprometido, cuidar das ovelhas e pastoreá-las. Jesus estava apontando o ministério de Pedro dali para frente. E a condição para poder pastorear é apenas o amor por Jesus. Mas a conversa não para por aqui. Pela segunda vez, Jesus faz novamente perguntando, utilizando o termo ágape. E Pedro lhe respondeu afirmativamente, mas usando também o termo filéu, que significa o amor de irmão, né? O amor de quem tem amizade, de quem ama, mas sem aquela responsabilidade do sacrifício. O filéu indica grande afeição, amor de irmão. Pedro responde novamente dessa forma. E Jesus insiste pela terceira vez: Você me ama? Até agora, nem Jesus nem Pedro tinham tocado no assunto das 3 vezes que este havia negado conhecer Jesus. Ao ser perguntado pela terceira vez, Pedro automaticamente deve ter se lembrado do seu grande fracasso. Você me ama?
Desta vez, Jesus mudou a palavra também, utilizando filéu na pergunta, descendo até o nível em que Pedro estava. O convite era para Pedro ser pastor dos seguidores de Jesus. Mas Pedro sabia que não tinha condições de ter um amor sacrificial. Jesus, ao utilizar o amor afetivo de irmão, queria comunicar duas verdades. Primeiro, é suficiente para servir a Cristo ter amor fraterno por ele. Covardes e outros imperfeitos podem servi-lo sem, primeiro, resolver suas imperfeições. A segunda coisa que Jesus queria ensinar ao sentimento de incapacidade para a obra de Jesus, o Senhor contrapõe a verdade em nosso coração, como que dizendo: não é verdade que você me ama? Então isso basta. Cuide das minhas ovelhas. Pedro não poderia se negar a isso, porque seu amor por Jesus era a mais pura verdade. Quando eu olho para esse texto e também para a minha própria condição pastoral, porque estou há 26 anos pastoreando o rebanho do Senhor e tenho feito isso por amor, amor à minha chamada vocacional, amor em reconhecimento a tudo que Deus me concedeu por ter me dado um ministério árduo, mas tão nobre, tão rico, tão glorioso, em que ao longo desses 26 anos eu pude abençoar a vida de tantas pessoas e, no geral, desde que eu me converti, há 42 anos atrás, a minha vida sempre foi marcada pelo pastoreio de pessoas. Eu olho para esse texto de Pedro e vejo como Jesus é generoso em ter chamado pessoas como Pedro e como eu, e como você que tem um chamado ou para pastorear ou para liderar, e nós abraçamos isso e estamos ainda abraçados a esse chamado. Então hoje é dia de recebermos dele o aplauso, porque não é pela excelência do que temos feito, mas é porque dissemos sim para ele. Hoje é dia de dizermos sim para Jesus, de agradecermos porque ele nos escolheu e de podermos abençoar o rebanho dele em toda a terra. Hoje é dia de derramar bênçãos sobre o rebanho do Senhor, que façamos isso com toda alegria e gratidão, em resposta, em dizermos a Jesus: sim, eu te amo e vou te amar até os meus dias finais. Uma ótima reflexão, um ótimo dia, que Deus nos abençoe. Amém.